Ele escreve assim: Caio, existe um aplicativo circunstancial para essa ideologia de gênero a qual a geração moderna está submetida? Como lidar com crianças que aprendem que devem escolher seu próprio sexo já na infância? Olha, eu não tenho dificuldade. Eu trato a criança como a criança é como criança. E a gente não fica tratando criança pensando em gênero. Se uma partícula subatômica é alterada pelo olhar objetivo do observador, imagina um ser humano que é olhado desde pequenininho com um pai com dúvida acerca dele. Será que esse menino é homem? É mulher? Será que ele é bi? Será que ele é tri? Será que ele é? Será que ele é tetra? É assim, olha a cabeleira do Zezé. Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é bossa nova? Será que ele é Maomé? Parece Será que é que o transviado? Mas isso eu não sei se ele é. Corta o cabelo dele. Corta o cabelo dele. Corta o cabelo dele. É muito, olha a cabeleira do Zezé. Eu não tô nessa, eu nunca estive. E eu não me preocupo. Eu ensino a uma criança aquilo que se tem que ensinar a todo ser humano. Eu ensino uma criança o que é ter o caráter de Cristo, que é ser gente do bem, é o que eu ensino a uma criança. O que é escolher um caminho de vida. É isso que a gente ensina para uma criança. O que é se tornar um ser humano justo, generoso, bom. O que eu ensino para uma criança que tem que lidar com bullying, e todos têm, é a diferença entre ser bom e ser bonzinho. Ensino para ela que o ser bom é um ser forte. E o bonzinho é esse que se submete a tudo e acaba sendo objeto de bullying. O que é que eu ensino para uma criança? Eu ensino para uma criança o respeito ao próximo. O respeito ao próximo diferente. Uma criança criada aqui na minha casa não tem nenhuma curiosidade para ficar sabendo as escolhas sexuais de ninguém. Isso é uma coisa aqui em casa que, para parecer, ou é óbvio ou o cara falou. Do contrário, ninguém tem essa curiosidade. Vamos descobrir. Se você puder, será que ele gosta disso ou daquilo? Né? Não, aqui em casa não tem, é até proibido, sabe? A gente só fala do que pode tornar um ser humano melhor. Aí, se o ser humano é heterossexual, vai ser um heterossexual humanamente melhor. Se é um ser humano homossexual, ou seja qual seja a categorização de sexualidade na qual eles se ache, ou se identifique, ou diga que é a dele, ou seja como seja, ele vai aprender em qualquer que seja a sua condição, ou escolha, opção, ou natureza sexual, ele vai aprender como ser um ser humano não preso àquilo de maneira exacerbada, como se a vida dele fosse aquela situação, condição ou natureza. Não é. A vida dele é ser um melhor ser humano que ele possa ser. E aquilo ali não tem o poder de diminuir o caráter de um ser humano. A expressão de verdade, bondade, sinceridade e humanidade, segundo Deus, num ser humano. Então, o Evangelho tem a ver com produção de pessoas que se transformem na imagem de Cristo, não em machos ou em fêmeas. Aí você diz, mas Jesus era macho. Era um macho que não casou, um macho que não procriou, um macho que escolheu ser eunuco por amor ao reino de Deus. Então, foi um macho que achou melhor não incluir a sexualidade na discussão da condição humana a partir dele próprio. Jesus, Braulio, olha isso, cara, foi um macho que não decidiu
viver a plenitude da existência de um macho. Ao contrário, se tornou um eunuco pelo reino de Deus e chamou para si a condição mais polivalentemente aplicativa na direção de todas as demais condições humanas que se possa encontrar. Ele próprio se colocou nesse lugar de não identificação de natureza heterossexual conjugalizada. Ele é um homem, mas ele não é um sexo. Ele é um homem, mas ele não é um gênero. Ele é um homem, ele se chama de o filho do homem, ele se designa como o humano. O filho do homem é sinônimo de humano, Caio? Assim? É de o homem dos humanos, é o que é o ápice da humanidade. Tá. É assim que ele se designa de modo plural, coletivo, como o filho da humanidade. Filho de Deus tem que ser também o filho da humanidade. E aí, você não vê em Jesus nenhum tipo de culto ou glorificação à reprodução sexual, a qualquer que seja a condição de gênero. Esse é um assunto que não é nem tratado. E quando é tratado, que é na questão dos eunucos, que ele diz que uns nascem eunucos, condições congênitas, de alteração no sexo, ou hermafroditismo, ou dupla sexualidade, ou incapacidade de exercício de ereção, porque tem também junto com um clitóris protuberante, como um pequeno pênis tem uma vagina junto, ou por inviabilizações genéticas de natureza impossibilitante organicamente para a prática da sexualidade, ou com a morte hormonal, ou qualquer que seja a deficiência de natureza congênita. Ele disse, uns nascem. Existe a condição congênita, variada dessa dimensão. Segunda coisa, ele disse, outros os homens fazem. Eunucos são os objetos de intervenção. Ou eram castrados, como na antiguidade, aí os hormônios eram todos alterados, eles ficavam inaptos para qualquer possibilidade e depois de um tempo perdiam até o interesse sexual pela inversão hormonal a qual eram submetidos, e alguns se tornavam, inclusive, por apetite e por gosto, homossexuais, até porque o patrão tinha direito de fazer sexualmente o que quisesse com o escravo ou a escrava. Alguns dos escravos eunucos, os castrados, acabaram desenvolvendo o apetite sexual na direção do seu patrão. Era uma submissão absoluta e até, em alguns casos, consentidamente prazerosa. E Jesus disse que havia aqueles que se faziam eunucos. Organicamente eram perfeitos, conjuntural e social e economicamente não estavam sob o jugo de ninguém, não eram escravos de ninguém, eram seres livres como ele, Jesus, mas que escolheu viver como um eunuco, como um indivíduo para quem o sexo e a sexualidade não se manifestavam. O sexo não se manifestava como relação sexual e a sexualidade tão pouco se manifestava como necessidade de vínculo, de algum modo confessado conjugalmente. Você vê Jesus ter uma difusão de amores nas relações dele, de singeleza. Eunuco sem tocar em ninguém e com uma multiformidade de amores e de conexões extraordinária e totalmente sem o vínculo de gênero, determinando qualquer coisa. De modo que tem mulheres que se jogam aos seus pés, tem a outra que derrama perfume na sua cabeça, tem a outra que senta no seu pezinho para ficar ouvindo. Tem João, o homem que bota a cabeça no seu peito sempre que pode.
e que se auto-intitula de um discípulo amado, de modo que você não sente nenhuma forma de sexualidade em ereção na leitura do Evangelho. Nenhuma ação dessa. Você não sente nem isso. Não é um tópico do reino de Deus, porque o reino de Deus está te levando para aquele ambiente onde todos deixarão de ser homem e mulher. Isso aqui é da evolução darwiniana, que a gente precisa do macho, da fêmea, do mamífero e da mamífera, da proliferação. Mas Jesus disse aos saduceus, naquela resposta de como serão eles na ressurreição, mulher de quem será essa mulher que foi esposa de 7 irmãos? Aí Jesus disse, errais, não conhecendo nem as escrituras nem o poder de Deus. Nessa outra dimensão, não se casam nem se dão em casamento. O que Jesus está dizendo é que a glória do homem vai ser deixar de ser um ente sexual. Isso é a glória dos mamíferos, ter pinto. É. Ai, meu pau. É. Isso é coisa de mamífero, o meu pau. Agora, para onde a gente está indo, quem nós nos tornaremos definitivamente, esse tema é um tema da morte que vai ser sepultado aqui. A nossa glória será assexuada. Nós vamos ser seres nem de transexualidade, como dizia o meu querido C.S. Lewis. Eu creio que ainda é um aprisionamento. Pensar em transexualidade era a expressão que ele usava na década de 60. Hoje isso ficou para trás, com a engenharia genética, com muitas outras perspectivas. O mais saudável de pensar é que essa dimensão para onde iremos, onde não nos casaremos, nem nos daremos para sermos casados e não procriaremos, ela é totalmente assexuada, como assexuados são os anjos que não entraram em nenhuma perspectiva de idolatria de poder, como aqueles Benai Elohim lá de Gênesis 6, sendo, portanto, originalmente aqueles que nutrem a originalidade da sua própria natureza, chamada por nós de angelical. Nós um dia seremos assim. Vai acabar tudo sobre homem, mulher, tesão, posse, quem é o maior, quem é o menor. Tudo isso é coisa aqui da baixaria presente. É coisa do mundo das guerras. É a mesma coisa que divisão de país, de poder, de soberania. É um mundo muito infantil, porque até mesmo a nossa melhor racionalidade nos diz que não há como a humanidade se salvar se ela não tiver um projeto global de humanidade. Se não tivermos, se a gente se fechar no isolacionismo e no nacionalismo, ninguém vai se salvar. Nós só temos alguma chance se nós nos unirmos todos. Se for global. Se nós nos fecharmos de maneira isolacionista, nacionalista, patriotista, construindo muralhas, nós não nos bastamos. E o mal que está acontecendo é de natureza que nem um muro barra. São calamidades que são levadas pelo ar, pelo vento, pelas fontes, pelos aquíferos, que está em toda parte. Ou a gente se une para lidar com o todo, ou a nossa America First, a nossa tentativa de isolacionismo, de fechamento, de diferenciação estúpida, criando uma espécie de iglu nacionalista, é uma idiotice. A gente só está condicionando a nossa sufocação e a nossa própria morte. A melhor chance humana está em se abrir para termos um projeto global de humanidade. Aí vem alguém dizendo, mas é isto que o anticristo quer. Eita. Digo, o problema do anticristo. O melhor do pensamento humano diz que a gente deve ser uma humanidade só. No que diz respeito ao trato que nós temos que dar a este planeta, porque se fizermos diferente,
nós vamos morrer cada um agarrando no pau da sua bandeira. E secando, sendo torrados pelo sol, envenenados pelas águas, inundados pelos mares, desmaiando de agonias pelo pânico das coisas que sobrevirão ao mundo e assistindo realidades inexplicavelmente jamais antes sequer imaginadas ou sonhadas ou pesadelizadas diante de nós, o que fará com que os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. E Jesus diz, e isto há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. Aí vem alguém acha que dá para levantar um muro? Aqui não, né? O pessoal do aqui não. No meu pedaço do mundo nada de mal acontecerá. Não, é aquele complexo de Gósen. Ou chame de síndrome de Gósen, mas pode ser um complexo. Do povo de Israel lá no Egito, que ficou naquela terra chamada Terra de Gósen, onde não escurecia, a praga não chegava. Crente tem essa história de pensar que existe uma terra de Gósen para ele. Não, é uma terra só. Não gozem. Não gozem dessa gozem terra. Da cara da terra. Porque as consequências são globais. Não fica de gozação. E se dirá, como Jesus disse, naquele dia os homens dirão, montes caiam sobre nós. Eles vão pedir. Vão pedir. Eles vão pedir. Não adianta ficar, vocês são muito doidos, meus amigos. Porque qualquer um que olhe com o mínimo de olhar aberto, sem um vício ideológico burro, olhando só do ponto de vista da gestão dos recursos do planeta e do significado de existir a humanidade, chega a essa conclusão sem nenhuma dificuldade. Mas deixa para lá. Só a revelação poderia iluminar a mente do pessoal para entender o que eu estou dizendo. Por enquanto, essas coisas estão cognitivamente seladas e bloqueadas, fechadas, e o nosso tempo acabou. Acabou.